Olá, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Louça pra Lavar, aquele podcast que a gente pega no ponto, fala sobre vida, relacionamento, sempre deixando a louça pra lá. Eu sou a Bruna Mari. e antes de começar e apresentar a nossa convidada, eu queria lembrá-los de deixar sempre o curtir, seguir a gente, escreva nos comentários, a gente adora ouvir os recadinhos de vocês. Eu juro que eu achei que você fosse explicar o porquê dos óculos. Não, mas isso eu vou deixar pra você, né, amiga? Não, eu queria falar que a gente está fazendo uma publi para um... Mentira, gente, eu tive um problema de saúde no final de semana. Meus olhos estão super inchados e hoje eu vou ter que apresentar com os óculos. Mas quem foi que apresentou com os óculos? Foi Gregório do Vivier, né? Gregório do Então, se ele Vivier. pode, eu posso também. Claro que você pode. Claro. Podemos tudo. E hoje... e não podemos esquecer do nosso Clube do Livro. Dia 15 de novembro, às 10 horas da manhã, aqui em Campo Grande. Nós vamos fazer o nosso primeiro encontro do Sem Louça para Lavar. Será uma roda de conversa com a psicóloga Luciana Mazzoleni, que já esteve aqui conosco. Agora vamos para a nossa convidada super especial, a Marjorie Araújo, professora de língua portuguesa, literatura brasileira e redação, formada pela UERJ, onde também hoje estuda francês. É mãe da Estela, de 12 anos, do Heitor, de 10 e do Henrico, de 7. Seja muito bem-vinda, Marjorie. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É muito interessante, né, a gente falar para mulheres e para pessoas também que se identificam com isso e trazer que é o principal, que a gente pode. E a gente pode tudo. A gente de pode verdade. tudo mesmo. Tudo que a gente quiser, a gente pode, né? E eu já posso me desculpar pela voz, que eu tô rouca, mas vai dar pra ouvir direitinho, então tudo certo. Não, você tem uma voz maravilhosa. E, Marjorie, para começar, eu queria que você Vamos começasse um pouco contando da sua história. Porque você é professora da língua portuguesa, literatura e redação. Como foi se tornar e escolher essa profissão tão linda que é ser professora, ainda mais da nossa língua portuguesa? Na verdade, eu falo que eu não escolhi, né, ser professora. Eu nasci professora. Nascia. Isso é muito legal, porque as minhas bonecas, elas não eram filhas, elas eram alunas. E eu tenho uma irmã mais nova, que coitada. A minha irmã era minha aluna e ela não aguentava mais. Eu só queria brincar de escolinha. Quando meu pai me deu um quadro, eu tinha uns 6 anos. Acabou, não brincava de mais nada. Era só escolinha. E fazia amizade com crianças que tinham quadrinhos também, que gostavam de brincar de escolinha. Porque eu só brincava disso. Então, eu já nasci professora. E quando eu era menorzinha, assim, eu dizia que ia ser professora de química. Nossa, Porque que específica. E eu adorava, porque eu sabia a tabela periódica toda. Quando eu entrei, assim, na química, não foi até no fundamental, eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, nossa, eu quero dar aula de química. Até eu entender que eu já leio desde muito nova, por conta da minha mãe. Uhum. Que sempre vi minha mãe lendo, então a gente lia muito, eu e minha irmã. Minha irmã também é uma leitora voraz, não é da área da educação. Aí eu falei assim, nossa, mas eu gosto de ler. E eu ficava explicando para as pessoas os livros. Sabe aquela nerdzinha, Hermione? Sei. Hermionezinha, eu sei tudo, tia, eu sei tudo. Era assim. E eu queria ler, eu queria apresentar trabalho, eu queria estar lá na frente, queria falar. Aí eu acho que eu vou fazer isso da vida. Aí decidi, eu já sabia que eu ia ser professora, queria ser professora de química, mas depois eu passei para engenharia química quando eu fiz o vestibular. Mas eu falei assim, mas eu acho que dar aula é melhor. Aí minha mãe falou que não era legal ser professora, não. Porque eu ia ficar pobre. Porque hoje em dia eu pago viagem pra minha mãe, mas que eu ia ficar pobre e tudo mais, que o professor ia apanhar. Eu falei, gente, mas eu vou ser uma péssima professora, né? Porque vão até me bater. Mas depois eu entendi que era isso que eu queria fazer da vida. E fiz, aí passei pra UERJ e me apaixonei. E se encontrou, né? Me encontrei, mas eu escolhi literatura por conta da minha paixão por livros. Sempre fui apaixonada por livros. Muito, mas muito apaixonada. Ficava assim, eu dormia com o livro agarrada. Acordava lendo. Acordava de madrugada, adolescente. Meu pai, muitos adolescentes assim, acordando de madrugada, fazendo qualquer coisa. Eu tava ali, ó, escondida lendo. Meu pai não me colocar pra dormir. Porque eu queria continuar lendo a história. Falei, acho que é isso que eu quero fazer da vida e... Tamo aí. Quando fazendo você isso. diz, eu já nasci professora, eu não sei se isso Nasci acontece você. com todo mundo, mas comigo foi mais ou menos assim, só que eu descobri bem mais tarde. Meu avô era meu aluno, né? Meu avô que nos deixou há pouco tempo. Ele sempre foi meu aluno, mas ficava com a mochilinha nas costas e eu ensinava, ele falava, ela vai ser professora. E aí eu fui fazer direito. Logo depois fui trabalhar num banco, virei gerente de banco, e aí ele
eu pensei assim, nossa, meu avô não acertou. Ele não vai ser professora. Nem pensava em exercer o direito, na verdade. Eu estava já dentro do banco e aí eu resolvi fazer biologia. Falei, gente, minha vontade de fazer biologia. Em 2015 comecei a fazer biologia, já formada em direito, já trabalhando. Fui fazer biologia e me tornei o quê? Professora. E a gente realmente a profissão escolhe a gente nasce. E hoje eu não me imagino sem dar aula. Não, e eu já pensei Não assim, falei, vou consigo. fazer outra coisa da vida. Eu falei, não tem como. Não tem como. Eu tenho que dar aula, eu dava aula para as coleguinhas Uhum. da escola pequenininha. Comecei a ganhar dinheiro dando aula com 8 anos de idade. Nossa! As mães das coleguinhas me pagavam R$ 5 para eu ajudar no trabalhinho de casa, porque elas só aprendiam comigo. A minha irmã falava assim, mas por que meu professor não explica assim? Se explicasse igual você, eu ia entender. A didática de milhões. Professora, sou professora. E não tinha como fazer outra coisa da vida. Marjorie, como era dar aula antes da maternidade? Como era exercer a profissão antes da maternidade? Fácil. Fácil, né? Bem mais fácil. Porque eu não tinha preocupação de ter que voltar para casa rápido, se eu deixei coisas prontas para eles, se eu tinha que amamentar, porque eu amamentava no período que eu estava dando aula. Depois a gente chega nesse ponto. Se as crianças estavam bem, se meu telefone... Eu não olhava telefone. Eu dava aula, mas agora é o tempo todo assim. Se alguém me ligar por causa das crianças, se alguém me ligar por causa de um filho, é outra realidade, é outra coisa. Nossa cabeça tá 100% ali, brincando com os alunos. E às vezes, né, como eu sempre dei aula em preparatório também, saía com os alunos e conversava depois disso. Depois da maternidade, não, é dali correndo para casa, porque a criança tá solicitando, porque tem gente para cuidar, porque tem coisas para fazer. É muito diferente. Nossa, preparava aula tranquilamente. Antes a gente fazia tudo, depois, impossível. Existe uma vida antes e uma vida E depois. uma vida depois. Bem clara, assim, bem clara essa diferença. E depois, né, é se preocupar quem vai ficar com seu filho para você dar aula. Onde você vai deixar, se na creche vai estar aberto, se não vai estar aberto, se vai ter gente para ficar. E o pior que já aconteceu, da creche recusar porque estava doente. Eu ia agora. Não pode ficar com a criança doente aqui. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. É complicado. E liga para todo mundo e pede ajuda para todo mundo. Você sem filho, você é só você e você. Você não precisa de ninguém. Verdade. E com filhos é o tempo todo, sempre precisando de alguém. Isso que você falou de olhar o tempo inteiro o celular muda completamente. Não tô falando de vício, de estar em rede social, não. É de você olhar o tempo inteiro esperando... se alguém precisar de mim... Se a escola ligar, se alguém que tá com meu filho ligar... eu trabalho em outro município, trabalho no sertão de outro município. É muito mais fácil outra pessoa socorrer do que eu sair lá 2h30 do Rio de Janeiro a acudir minha filha. Mas na minha cabeça, não. Preciso saber, eu preciso estar ali. Eu tenho que resolver. Você tem que resolver. Você começou falando, né, da sua paixão e a gente sente na sua fala a sua paixão por dar aula. E aí eu queria saber quais são os maiores desafios que você tem no ensinar, e especialmente sendo mulher e mãe de 3. Então, os desafios, assim, como hoje eu trabalho muito mais com preparatório, algumas turmas de alunos que estão muitos anos sem estudar. E não parece, né, que escola, a gente fala assim, nossa, é muito difícil dar aula para aluno de escola. É difícil dar aula para alunos que estão há muitos anos fora da escola. Ainda mais português. Você chega, professora, não sei nada de português. Gente, como não? Vocês falam português? Mas é aquilo, é a gramática normativa, são aquelas nomenclaturas absurdas de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Galera, como é que você explica isso para um adulto que trabalha o dia inteiro, que tem família, que quer fazer um concurso porque quer mudar de vida e tem que botar na cabeça dele que aquilo ali é importante? Aí todo mundo que tem aquele áudio, um meme, que fala assim, mas eu só vou abrir e fechar portão, por que eu tenho que saber de oração? Todo mundo me manda aquele áudio. Outro desafio muito grande é a redação. A galera não escreve, a gente não é incentivado a escrever. Só que a redação você tem que ensinar a pensar. Você tem que ensinar a desenvolver o pensamento crítico. Como você desenvolve isso com o ensino tão defasado que a gente tem? Então parece assim, preparatório é muito mais fácil. Você vem com um adulto completamente formado, com uma vida, com tudo para você explicar para essa pessoa
que tem que estruturar uma linha de raciocínio, que ele tem que ser coerente, que ele tem que ligar as ideias, que tem que ter início, meio e fim, que o desenvolvimento é para argumentar, que não pode ficar botando opinião pessoal, sem o embasamento. Olha. Isso eu sempre lembro. Olha. Ficou na minha cabeça martelando. Eu não posso botar minha opinião pessoal. Não, mas como você explica isso para adulto? Ainda mais que é difícil. Você dá aula há muito tempo, né? E aí, como é para você hoje ver antes das redes sociais, antes desse uso que a gente tem do celular, agora com a inteligência artificial, exatamente a pessoa chegar a conseguir escrever, colocando seus pensamentos de foco, seu pensamento crítico, sem colocar a sua opinião, sem colocar abreviatura, como a gente escreve. Como que é esse desafio hoje? Eu fico pensando na dificuldade, né? Porque eu me formei na escola em 2002, né? Eu fiz Direito. A gente escreve muito na faculdade de Direito. Muito. E na época... E eu me formei na faculdade em 2009. Então, a gente não tinha celular, a internet, como a gente tem hoje. Então, hoje, eu ainda recorro aos livros. Em último caso, eu recorro à internet. Inteligência artificial eu comecei a usar há pouquíssimo tempo. E hoje eu vejo que as pessoas usam com tanta naturalidade, de uma forma tão corriqueira, que eu queria ver com você hoje como é ensinar a esse adulto, que hoje tem tudo a facilidade que a gente tem com isso aqui, né? 24 horas por dia, você largar isso aqui, escrever e pensar. E não é só adulto, né? Como eu pego pré-vestibular também, essa galera que ainda tá no ensino médio, cursando o último ano ou o segundo ano do ensino médio, que eles estão muito mais ativos com a inteligência artificial. Explicar redação para essa galera é bem difícil. Porque, assim, eles não querem escrever. Mas, professora, no chat GPT, a gente vai começando a se sentir inútil, né? Aí tem alunos, né, que ainda fazem assim, olham o seu quadro e ficam pesquisando. Nossa, já aconteceu comigo. Pra perguntar. Pra perguntar ou pra falar assim, mas isso aqui Então, de acordo com o Segala, naquela gramática que está no edital da sua prova, aí eles... porque você tá perguntando pro chat GPT, ele pode não conhecer todas as gramáticas. E o chat GPT inventa muitas vezes. Ele inventa. Ele inventa. E pra fazer esse aluno... E eu fico assim, e como eu dou muita aula online, né? Então eu fico assim, gente, vocês têm que ser honestos com vocês, porque na hora da prova não tem chat GPT. Escreve, eu preciso ver a escrita de vocês. Como que vocês colocam as ideias no papel, mas é difícil. Mas eu uso bastante inteligência artificial, inclusive. Mas não, e uso para poder ficar tentando entender o que eles estão vendo. Eu sou muito viralizada no TikTok, estranhamente, eu não abro o TikTok. Eu não abro, já me reconheceram na rua. Você é professora do TikTok, né? Eu pensando, nem sei se eu tenho instalado o TikTok. Mas super viralizada, assim. Eu pensei, é lá que eu tenho que estar para poder saber o que os meus alunos estão assistindo. Mas não consigo. Aí eles ficam sempre me atualizando dos memes. Porque eu tenho que usar meme, inclusive, para ensinar redação. Gente, sabe o que apareceu isso aqui no meme? Sabe esse filme que lançou? Outro dia eu fiz um vídeo que uma aluna falou assim, professora, você tá fazendo vai fazer a prova da UERJ, né? Porque eu faço análise das obras da UERJ. E um deles é o Hamlet. Falou assim, você viu que a Taylor Swift... Eu pensando, quem é? Taylor Swift. Porque assim, como assim você não sabe, professora Constância? Como assim? Eu não sei. E fui pesquisar, porque ela lançou uma música da Ofélia, que é uma personagem de Hamlet. Aí eu fui ler sobre a música, fui tentar encaixar e pensar num possível tema pra hoje. Eu falei, e a gente tem que estar perto dessa galera. Tem que estar, exatamente. Aí pensei no tema, associei, fiz um videozinho associando a música da Taylor Swift com o Hamlet pra poder explicar isso pra galera. Falei, gente, e a gente tem que estar ali o tempo todo inteiro com essa galera que usa rede social, inteligência artificial, pra tudo, né? A gente tem que estar. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não, porque eu tenho que também saber os memes que os meus filhos estão vendo. Sim. Que ainda tem isso, que outro dia o Heitor fez uma piadinha, eu fiquei assim, ó. Mas, mãe, mas isso tá no meme. Aí eu... Meu filho, eu leio esses livros todos para analisar, monto aula, explico, faço vídeo, dou aula, vou no presencial, cuido de vocês. Peraí, não dá pra saber de todos os memes. Ele, como assim você não sabe? Aí outro dia eu falei de um meme, ele, mãe, isso já tá tão antigo. Eu, gente, antigo quanto? Um mês? 2 meses? É o tempo todo essa demanda, né? Muito, muito grande.
Minha Mas- filha também fala isso. Ai, meu pai adora uns memes antigos, assim, tipo, da 2 meses. De Aí, agora. aí ele é muito cringe, sei lá. Cringe. É cringe, né? Ai, gente, o que é isso? Ah, os meus, ainda bem que os meus alunos gostam de futebol, porque eu gosto de futebol e dá pra. Preciso estar o tempo inteiro. Já é Ai, uma vai coisa que eu escrever. gosto naturalmente. E agora, Marjorie, eu vou inverter a pergunta. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como foi conciliar a maternidade, a profissão depois da maternidade e quando ainda havia a presença ali do genitor? Então. O que acontece? Foi bem difícil. Foi muito, muito difícil. Quando a Estela nasceu, eu dei uma pausa. Eu parei de dar aula um tempo, me dediquei, porque eu ainda estava ali na reta final da faculdade, então eu dei uma pausa de sala de aula, mas fiquei no estágio, enfim. E eu ainda estava fazendo matérias na UERJ, porque a UERJ é tipo Caverna do Dragão, né? Tu até entra, Não sai toda hora parece o mestre do mago. Você tá se formando, calma. Você tá se formando, mas nunca chega. Nunca, tu não acha saída nunca. Você fica ali preso. E tinha algumas matérias ainda que eu precisava fazer e que eu levava a Estela comigo. Muitas vezes. Eu saía de Bangu e eu tinha que fazer a prova. Meu professor já segurou a minha filha no colo para fazer prova. Que aí a gente tem que se virando. Eu falei, como é que eu não posso faltar prova? Não tem ninguém para ficar. E o genitor trabalhava ainda. Quando ele trabalhava, às vezes que ele estava empregado, é rápido o negócio. Mas aí eu tinha que me virar. Aí eu Era levava. rápido o negócio. Era rápido. Nunca tirou as férias. Mas aí eu levava ela comigo e tinha. Aí eu parei de dar aula no presencial, fiquei ali estudando, minha mãe ajudando, que sem rede de apoio. A gente não faz E nada. é sempre uma outra mulher, né? A gente sempre fala nisso, todo programa. É sempre Todo programa. uma mulher que salva outra A outra. mulher. É sempre. Não tem. Apesar de que não posso reclamar do meu pai, não. Não, eu também não reclamo, não. Não posso, não. Meu pai que busca na escola, meu pai, sabe, que dava lanchinho todo dia, passa na padaria, compra o lanche que eles gostam. Todo dia, porque também foi um ótimo pai. Foi, não é ainda. Um ótimo pai. Mas exceções, assim, o pai das crianças. É sempre uma mulher salvando a outra. Sempre uma mulher. Aí, o que que acontece nisso? Eu parei, aí veio o Heitor logo depois, porque eu engravidei do Heitor, a Estela tinha 4 meses, né, de nascida. 4 meses. E aí você pode ter certeza que em algum momento você vai ver, já tinha problema, engravidou porque quis. Nossa, Né? foi. Engravidou porque quis. Engravidou porque quis. Já Ué, ouviram o segundo? agora aguenta, não é assim? Não pode reclamar. E tudo é Isso isso, aí. a gente não pode reclamar. A gente Ué, não pode você reclamar. Quis? Nós Você somos não quis? condicionados a Não pode reclamar. se calar. Você quis e aquilo, É isso. aceita. Aí eu lembro que eu parei e eu voltei a dar aula. O Heitor tava com 1 ano. Só que 1 ano é um bebê. É. 1 ano é um bebê. E ele fez 1 ano em dezembro. Janeiro eu tava em sala de aula. Falei, eu não aguento mais. Nossa. Eu preciso trabalhar. Não, tem pior. Eu voltei a trabalhar e ainda ia pra UERJ. Às vezes eu levava os dois. Tem foto deles engatinhando nos corredores da UERJ, assim, ó. Eles bebês, eu tirei fotinho deles, assim. Só que eu tinha que ir. Eu tinha que terminar e tudo isso. Mas o genitor não teve um papel muito presente nisso, porque ele até ficava com as crianças quando ele estava em casa. Foi bem difícil, assim, porque ele reclamava um pouquinho, mas ficava. Ainda segurava ali. O problema foi o terceiro e quando a gente separou. Que ele achou que, já que separou, eu não sou mais pai, né? Já que eu não sou mais marido, então pai também não precisa. Aí foi quando ele falou, você não quis separar? Já que você quis separar, pode ficar com eles. Não posso, não. Você quis separar. Nossa. Aí foi bem mais desafiador. Foi quando... Mas eu ainda casada, quando veio o Henrico, a gente estava separado. E eu descobri que estava grávida. Eu falei, pronto. Isso é o destino. Falando que eu tenho que ficar aqui. Que a gente começa a se dar desculpa, né? E ele já tinha saído de casa quando eu descobri que estava grávida. E eu estava com 2 bebês. E o Henrico na barriga. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Qual a diferença de idade dele? O Heitor estava com 3 anos, o mais novinho. Com 3 anos. Foi quando veio o Henrico. E que eu já tinha decidido separar. Era uma pessoa que não acrescentava muito, nem intelectualmente, nem financeiramente, nem nada.
Nada. Porque chega num momento que, assim, eu tava me formando, já dava aula, já tinha até passado num concurso. Tava no 5º período, eu passei no concurso para dar aula, sabe? Um projeto do governo. Entrei no CEDERJ também para dar aula, passei em prova-aula de gente que já era formada, sabe? E eu já tava dando aula, eu nunca parei de estudar. Ele, não sei nem se terminou o ensino médio. Eu lembro que eu já dava aula para concurso, eu falei, vai, faz a prova da polícia, eu pago. Paguei a inscrição dele, ele não foi fazer a prova, ele não sabia nem escrever direito. Aí você fala assim, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Porque quando eu comecei a namorar, eu tinha 17 anos. Depois não fez mais sentido. Falei, não faz sentido nenhum eu estar aqui. Nenhum. Falei, não quero mais. Eu olhava para ele e falei assim, quem é? Que ele não conseguia conversar comigo. Uma vez eu falei assim, não vem de eufemismo não. Ele, começou você a falar difícil para me humilhar. Figura de linguagem, querido. Gente, como assim? Aí foi perdendo muito sentido, né, aquela relação. E ele fica o tempo todo, mas você que quis separar. Aí ele voltou para casa, porque eu tava grávida. Só que chegou no final do ano, ninguém me recontratou, porque eu tava super barriguda. Como que eles iam me dar turma? Eu assumi turmas com o Henrico para nascer. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha, mas eu já estava consolidada, já estava conhecida, já dava aula em vários cursos. Falei assim, não tem o que fazer. Fiquei desempregada, o querido ficou desempregado, para variar. Só para variar, ficou desempregado também. Ficamos com 2 bebês, um para nascer e os 2 desempregados. Nossa. Assim. O armário vazio. E eu lembro de um dia que eu não tinha dinheiro para comprar mucilão. Que a gente estava falando de mucilão. Mucilão para minha filha. Para fazer para os 2, né? Fazer que eles eram muito pequenos. A Estelinha tinha 4 e o Heitor tinha 3 anos. Eu esquentei o leite, botei açúcar e eu comecei a chorar. Eu com a barriga imensa. Sentado na cozinha chorando. Porque eu não queria pedir dinheiro para minha mãe. Né? Com um marido em casa. A minha filha com 4 anos. Botamos... Mãe, não chora não, o leite tá bom. Nossa. Ele sempre... Dali eu, como aí que eu comecei a chorar mais ainda? Eu falei, não, tem que mudar essa realidade. Isso não pode. E eu olhava pra ele, me dava tanta raiva, que o cara tava sentado jogando videogame. Ai, gente. Jogando videogame. Eu quase vendi os videogames dele, inclusive. Eu falei assim, não é possível, o armário vazio. Sabe? Esse homem não vai se mexer, gente, não vai fazer nada. Henrico nasceu em abril. Dia 9 de abril, o Henrico nasceu. E quando ele nasceu, eu voltei pra casa, eu tive problema da anestesia, eu tive que tomar anestesia 4 vezes, que não pegou. Nossa. Aí eu tive cefaleia, porque o líquor saiu, né? Sim. E foi horrível, fiquei 10 dias urrando de dor, que eu não conseguia levantar. O Henrico chorava, eu chorava junto, porque eu ia ter que levantar pra pegar ele. E eu falando assim, vai procurar um emprego, pelo amor de Deus. Vai lavar caixa d'água, vai virar laje, qualquer Não coisa. tem emprego, procura um trabalho, Procura um né? trabalho, vai fazer alguma coisa. E a mãe dele fazendo compras lá pra casa. Tava humilhante, assim. Eu falei, gente, eu tava com meu dinheiro. Já tava bem, consolidada, sabe? Dando aula pra caramba. Eu falei, não é possível que eu tô passando por isso. Porque tem uma queda, tem uma redução muito grande. Quando o Henrico fez 3 semanas de nascido, semanas, ele não tinha um mês. Eu lembro que eu tava na casa da minha mãe, operada, que eu fiz ligadura, então eu tava toda enfaixada. Eu andava assim, botei uma cinta. Meu pai me ajudou. Eu falei assim, pai, eu não tenho como pegar um Uber. Não tem como pegar um ônibus, paga um Uber pra mim. Ônibus não tem como pegar. O pai falou, minha filha, você vai aonde? Eu falei, eu vou no curso que eu dava aula. Aí eu botei o Henrico assim, naquele canguruzinho. Entrei no Uber, cheguei lá. Estavam os donos do curso. Aí eu entrei, eles assim, ó, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então, quero trabalhar. Vim ver se tem. Eles, Marjorie. E eu assim, com o Henrico, com 3 semanas. E andando curvada. Eles, olha, você tá doida. Como é que você vai fazer? Eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eles, então, a gente só tá esperando você voltar, porque tem algumas turmas, que são turmas militares, que é oficial, que é um nível muito alto. E eu já pegava essas turmas. E poucos professores... E a gente não entende, né? Mas não é só você entrar e dar aula. Você tem que conhecer a prova, tem que conhecer o edital, tem que conhecer o estilo de questão. A banca. A banca. Então, assim, eu já estava muito familiarizada e eu dava aula para essa galera, que é para AFA, EFON, Escola Naval. Poucos professores pegam. E tem um português muito pesado, tem uma literatura muito pesada. E eles assim, eles já tiraram 3 professores de português, a gente só tá esperando você voltar. Eu falei, mas eu volto? E eles olhando assim para Henrico, pensando, como que ela vai fazer? Eu falei, eu volto.
Eles, então, aparece aqui semana que vem. A turma é sua. Porque a gente não aguenta mais contratar professor. Eu falei, mas eu vou estar aqui. E eu voltei. E eu lembro que eu escrevia no quadro, meu peito enchia de leite. E dói. Eu ia pro banheiro pra esvaziar meu peito. Porque enchia, se caísse alguma coisa no chão, eu não conseguia pegar, porque eu tava operada. Aí um outro curso soube que eu tava dando aula, me ligaram no dia seguinte, professora, você já tá dando aula? Tô, pode vir pra cá? Eu falei, posso? Meu filho não tinha um mês. E eu já tava dando aula até 10 horas da noite. Aí eu comecei a dar aula nesse outro curso. O dono já me deu todas as turmas. Não, as turmas são suas, a gente só tava esperando você voltar. Falei, bom, que bom, sou boa na minha profissão, né? Falei, cara, mas eu andava subir escada assim, ó, doída. Aí nisso, o querido levava o Henrico pra amamentar. Na hora do almoço, ele tava em casa. Aí ele ficava em casa com as crianças. Eu ia pro trabalho, saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 11 da noite. E nesse meio tempo, ele ia de carro, levava, eu amamentava dentro do carro. Eu amamentava na hora do almoço, que era pra eu estar almoçando, eu tava amamentando. Voltava pra sala de aula e continuava. Às vezes ele levava à noite, eu amamentava de novo. E passava a noite corrigindo redação, preparando simulado, preparando tudo, amamentando e tirando leite para poder deixar. Então, assim, eu não dormia. Eu não dormia, eu não dormia. E aquilo foi me agoniando. E eu olhava para aquele homem e falava assim: o que esse homem tá fazendo aqui, gente? O que ele tá fazendo aqui? Quem é ele aqui? Sabe? Passou 2 meses, eu lembro disso. Eu tava dando aula num sábado, e tava dando aula até sábado. Voltei para casa. Aí a gente fez bolinho pro Henrico, de 2 meses. Eu comecei a me tremer. Me tremer toda. Quando eu vi, eu tava assim, ó, seguro o Henrico. Só dei assim na mão dele. Eu caí e fui internada, que foi quando eu tava com infecção urinária que se espalhou, me deu pielonefrite, dilatou meu rim esquerdo. E o médico chegou pra minha mãe e falou assim: olha, essa menina vai ter que fazer, vai ficar na diálise. Aí, e o Henrico tinha 2 meses, os outros pequenos eu fiquei internada. Eu lembro do meu pai indo me visitar chorando, porque eu não me mexia. Eu não levantava da cama. Com 3 crianças. Com 3 bebês. Com 3 bebês. E o Henrico tinha 2 meses. Meu peito empedrou. Aí foi horrível, que as enfermeiras tentavam me ajudar e o peito empedrado. Olha. E dói muito mesmo. Dói. Nossa, você falou. Eu me lembro que quando eu voltei de licença maternidade, aconteceu uma coisa incrível. De repente, aconteceu com você, mãe vai saber. Eu ouvia uma criança chorando na hora, meu peito enchia. E eu chorava também, porque eu sentia falta, né? E doía muito. Doía muito. Eu nem tive tanto leite assim. Mas meu corpo precisava amamentar, estava produzindo leite, né? Produz. E eu estava no hospital e meu corpo produzindo. Produzindo leite. Aí eu lembro que elas improvisaram uma seringa com garrote para poder puxar o leite, para não deixar empedrar, mas foi um perrengue. Foi quando eu decidi separar de vez. Eu falei, ué, se eu posso quase morrer, porque eu quase morri. Fiquei internada e o médico dizendo que ia ficar presa em diálise. Nossa. E minha mãe, não, ela não vai ficar. E olha, foi um corre-corre, foi bem pesado. Quando eu saí do hospital, eu falei assim, eu posso quase morrer, né? Pra sustentar os 3. Porque eu tive que voltar pra sala de aula. Os 4, na verdade. Os 4. É sim, os 4. Aí eu falei, não quero mais. Vai embora. Então, daqui eu fico com meu bebê, pequenininho, os outros pequenos, e eu vou sustentá-los. Foi quando eu voltei pra sala de aula e o querido falou, então, não pego mais. Não pego mais. Eu tava com uma Já turma, que você não me quer, eu não sou mais pai não também. Sou mais pai. E foi assim, ele não posso pegar porque eu tô na casa da minha mãe. Não posso pegar. E sabia que eu precisava trabalhar. Minha mãe ficava, meu pai ficava. Mas teve um dia que minha mãe é muito ativa, minha mãe é nova, né? Então ela tava trabalhando, meu pai tava doente, quem ia ficar com meu filho? Aí liguei pro trabalho. Sempre a gente, né? Sempre a gente. Falei, olha, eu não posso ir, professora, você não pode faltar, porque a prova deles é semana que vem, a gente tem que fechar o edital. Aí vai eu. Arrumo o Henrico todinho. Ele tava com 6 meses naquela foto. O Henrico com 6 meses. Arrumei ele. E eu não sabia ainda do diagnóstico. Ele não tinha diagnóstico, nem nada. Não fazia ideia que ele era autista. Ainda ele não ficava com... O Henrico tem transtorno do espectro autista, né? E eu não sabia, porque ele era um bebê, eu não tinha como saber. Mas ele não fica... Eu já sabia que ele era diferente. Ele não ficava com ninguém. Ele gritava a noite toda, eu já não dormia. E eu tinha que preparar a aula, tinha que corrigir, então eu ficava acordada. Eu não dormia, eu era isso aqui, ó, era fundo. Porque eu tinha que trabalhar, ficar com ele, ele gritava a noite toda.
Eu, nossa, muito diferente dos outros, que dormiam a noite toda. O Henrico, não. Não ficava com ninguém, não ficava nem com a minha mãe. Não ia no colo de ninguém, não ficava. Ele começou a andar com 9 meses, bem pequenininho. Mas andava ali perto de mim o tempo todo. Eu falei, gente, essa criança não me larga. Eu vou fazer o quê? Ele fica o tempo todo comigo. Levei comigo. Chegou lá, ele não foi com ninguém. Eu dei aula, 3 horas de aula com ele no colo. Nossa. Escrevendo no quadro, apagando o quadro, escrevendo de novo, explicando matéria com ele no colo. Eu lembro que eu fiquei assim, ó, em casa. Eu não aguentava mais. Os braços dormentes. E eu assim, gente, só a gente pra ter essa força. Tinha uma hora que eu falava assim, gente, eu vou sentar um pouquinho. E era pra uma turma de magistério, então, só mulheres. Super entendia. Né? Super, não, queriam pegar, mas ele não ia, ele não Não ficava. ficava. Ele, se fossem os outros, iam levar. Não ia... Eu nem lembro que tem mãe, mas ele não ficava. Então, eu tive que dar aula toda com ele no colo. Que não foi uma primeira vez, não. Depois, ele mais velho, eu tive que fazer de novo. Você me mandou algumas fotos, eu lembro que você me mandou. Quando a gente se falou a primeira vez sobre o podcast, você me mandou as fotos. Acho que uma delas é essa que você tá com o Henrico. É uma o Henrico aluna que tirou. Os dois eram o Henrico. no Uma colo, aluna né? que tirou. E eu, assim, explicando a matéria, falando com ele, no colo. Com ele no colo. Vocês, eu não sou mãe, né? Mas vocês que são mãe, eu vejo, né? Outro dia eu tava até conversando isso com a Mariana, que vocês têm que se virar nos 30. Nos 50. Nos 50. Que a maioria dos homens, né? A maioria dos pais não tem essa responsabilidade. E eu ouvi assim, ué, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, querida, agora você trabalha. Agora. Não, mas eu não tenho como pegar, não. Se vira, você quis... É o tempo todo, até hoje. Você já tem 8 anos. Ele, ué, mas você quis separar? A desculpa é não sou pai, porque você quis separar. Então, tudo que eu preciso passar na vida é porque eu quis separar, porque eu destruí a família, porque eu que destruí a família, fui eu. E você teve que ter muita coragem. Eu digo isso porque nós mulheres somos a todo momento julgadas. O tempo todo. E você com 3 crianças, uma pequena, ainda teve a força de chegar e falar, eu não quero mais. Porque teve um momento que você percebeu que ele estava ali sendo um peso morto, né? Atrapalhando mais que ajudando. Exato. Então, você ter essa coragem, né? Eu não gosto nem de dizer isso, mas perante a sociedade. É uma coragem de você dizer, pra mim, chega. Se é pra dar conta, eu vou dar conta sozinha, sem ter que me preocupar com um cara adulto. Que é quase um filho, né? Sim. Tipo assim, nossa, e assim, sem resolver nada. Era eu pra resolver É o homem tudo. Era eu pra resolver, até pra trocar lâmpada, gente, de casa. Era eu tive que aprender a furar a parede. Porque eu fiquei revoltada, pedi pra botar uma prateleira. Não, então vou aprender. E hoje em dia eu faço tudo. E eu tinha um marido. Eu falei, eu fico sozinha muito bem. Então, acabei ali mesmo. De todo mundo falar assim, você é doida. Você é com 3 crianças. Como é que você vai fazer? Ué, como eu sempre fiz. Como eu sempre fiz. Com ele, sem Com ele, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí eu decidi mesmo terminar o casamento. De 10 anos. E é claro que em vários momentos você se sentiu fragilizada, obviamente, né? Mas você sentiu a sua saúde mental abalada? Pensa assim, eu acho que eu posso estar entrando numa depressão. Em algum momento você pensou isso? Não cheguei a pensar isso, não. Ter uma crise de ansiedade? Não. Nesse momento da vida, não. Não. Eu senti muito alívio. Não, tô dizendo Mas todo esse não. percurso. Porque, assim, o que eu tinha preocupação, isso eu tinha mesmo, era a minha ausência na vida das crianças. Porque quando que eu comecei a perceber isso, né? Que eu não estava acompanhando a vida escolar deles. Porque eu estava trabalhando muito. Aí veio a pandemia, e a gente até conversou, né, sobre isso. Um pouco antes disso, eu já tinha sido convidada para atuar num canal, que é um canal muito grande, para vestibular e tudo mais. Eu já estava no digital. Mas não para mim nem nada. Eu comecei nesse canal em 2018, final de 2018, início de 2019. Então eu tava aprendendo digital, aprendendo a gravar pro YouTube, gravar aula pro YouTube, e foi tudo muito novo para mim. Só que o Henrico tinha meses quando eu fui convidada. Meses. E eu pensei assim, será que eu aceito um desafio de aprender a gravar aula, gravar pro YouTube e tudo mais com um bebê, com 2 crianças pequenas, já dando aula presencial pra caramba, ainda mais isso de ir pro estúdio, de aprender a gravar
e regravar a aula e montar pra isso. Eu vou sim. Eu vou sim. Vai ser mais uma coisa que eu vou fazer. Quantas vezes levei o Henrico pro estúdio também comigo? Quantas vezes? O Bebê Conforto era quase a casinha dele. E ele ficava. E eram só homens. Eu era a única professora mulher. A única. E eu levava. E eles até ajudavam a olhar, ficavam ali olhando o Henrico e eu gravando. E, gente, isso ficou ruim. Eu ficava aprendendo a gravar com eles. Aí eu ficava assistindo as aulas deles, como que eles faziam, para poder copiar, para poder fazer igual. E com o Henrico no colo, olhando as aulas deles e olhando também no YouTube, para aprender a fazer isso tudo com o bebê. Falei, não, eu vou aprender sim, eu vou fazer, eu quero melhorar isso. Já que eu sou boa em sala de aula presencial, agora eu quero ser boa no digital também. E fui fazendo isso tudo com crianças muito pequenas. Consegui, consolidei. Eu falei assim, caramba, e ainda tô nesse canal, ainda trabalho com eles. Só que veio a pandemia, né? Aí mudou toda a configuração de todos os professores, porque todas as crianças estavam em casa e tinham aula online, e eu tinha a Estela, o Heitor, eu como professora tendo que dar aula e um computador. Como que o Heitor ia ter aula, a Estela ia ter aula e eu ia dar aula? E o Henrico muito pequeno correndo pela casa. Eu fiquei sozinha, trancada em casa com as 3 crianças. Para dar conta de tudo, de bebês pequenos, eles tendo que assistir aula, eu tendo que dar aula. E nem dava para contar com a rede de apoio, porque a gente não podia ter contato Não. com E meu ninguém, pai idoso, não tinha né? vacina, exatamente. Meu pai idoso, então fiquei com eles. Isolada com eles. A Foi um Estela. momento de pirar mesmo, cara. E eles estavam na alfabetização, aprendendo a ler, Meu aprendendo a Deus. escrever. Eu, como é que eu vou ensinar eles? E tendo que dar aula também, Você porque eu não podia perder o emprego. Exatamente. Você, professora, se adaptando a essa rotina, apesar de já ter Mas era uma experiência, era diferente. E Era você, diferente. como mãe, se adaptando à nova rotina das crianças aprenderem através de um computador. Eu também passei por isso com a Carolina. Que tu tem que ficar ali junto com O eles, tempo porque eles inteiro, não sabem. Eles não sabem. Aí você precisa fica, não, estar na ali. página tal. Aí tu tem que ficar ali. Como que eu ia fazer isso? Dando aula com um computador. Eu consegui emprestado um outro computador. Mas aí eram 2. Era um em cada série diferente. E mais eu dando aula. Gente, foi um caos. Ainda peguei Covid depois. Olha, foi um caos. A pandemia foi um caos. Mas, dali eu falei, eu posso dar aula de casa. Foi quando eu posso dar aula de casa. Eu posso ficar mais em casa, porque eu dava aula até 10 horas da noite todo dia. Falei assim, se eu começar a gravar aula e se eu começar a trabalhar de casa também, se eu começar a dar aula particular online, já me coloca um pouco mais em casa, mais perto das crianças, porque eu vi que eu estava completamente por fora da vida escolar deles, como professora. Aí a gente fazia... eu me sinto culpada por isso também. Eu trabalho tanto que cara, eu sou professora e acho que eu não estou acompanhando direito a vida escolar dela. Sempre falta uma, porque tem sempre aquelas mães perfeitas no grupo, né? Não, a mãe que inventa cabelo maluco. Não. A gente, quem é essa mãe? Olha, eu queria descobrir maluca. Eu queria descobrir quem foi a mãe que inventou cabelo maluco. Gente, com certeza não foi uma mãe, né? Não foi. Não foi. Porque uma mãe não faria um negócio desse, gente. Tem mães que fariam sim. É porque elas fazem isso. Elas eu fazem. não tive tempo. Meus filhos nunca foram de cabelo maluco. Eu nunca tive tempo pra fazer. Eu nunca tive como muito mal fazer. Com o cabelo penteado, muito não dava tempo. Muito mal. Mas uma outra coisa, dessa minha rotina de trabalhar muito e eles, eu tive que fazer uma outra coisa na nossa rotina. Eu ensinei meus filhos a cozinhar. O Heitor tem 10 anos, ele faz arroz, ele faz macarrão, ele frita bife, ele faz o ovo dele, ele cozinha pros irmãos, Nossa. a Estela também. Como que eu ia fazer tudo? Eu pensei Não tem assim, como, olha, né? meu filho, se tu botar a mão no fogo, morre. Vai queimar. Se deixar assim, vai todo mundo morrer. Se o fogão ficar assim, ó, matou todo mundo. Aí toda hora ele ia lá, olhava o fogão pra ver se não tava... Esse terror funciona. Ensinei Estela. O Henrico lava uma louça que eu não lavo. Ele deixa a pia brilhando, mas eu precisei. Ensinei a mexer na airfryer, ensinei a mexer no micro-ondas, ensinei a mexer na sanduicheira, faca. O Henrico, ele tem laudo, né, de transtorno do espectro autista e falei, não, vamos se virar, né, meu filho? Se é verbal, que demorou também, ainda tive que lidar com isso. Ainda teve a questão das terapias, ainda teve a questão do pai falar que ele não é autista, porque ele fala. Porque ele fala. Aí como é que eu explico? Que mudo, surdo é uma coisa e autista é outra.
Ainda teve isso, teve resistência. Não, meu filho não é. O laudo do SUS, dizendo sim. Ele não, né? Não, ele é muito inteligente. Olha, não é possível. Ainda bem que não puxou o pai, né? Que bom. Que bom, né? E olha, que perrengue. Que no meio de tudo isso eu tive que dar conta. Sabe? Tive minha mãe sempre me ajudando. Sempre uma outra mulher. Mas ainda assim, minha mãe tem a vida dela, tem o trabalho dela, tem as coisas dela. E meu pai que pega na escola, meu pai que ia lá para eu poder, enquanto eu tava dando aula, meu pai buscava na escola, mas na pandemia. O desquerido, então, depois que você se separou, É, foi viver a vida dele? foi viver. Não tinha mais filho? Não, ele pra quê? Ele pegava só quando queria. Ah, não posso pegar. E as crianças ficavam ansiosas, esperando, ainda tinha que lidar com isso. Chorando, ai, meu pai não veio. Olha, é muita coisa pra gente lidar. Eu ia falar muita exatamente isso. Como é que a coisa. gente consegue? É muito. Não, e quando eu me pergunto, Como a eu fico, gente consegue? como Às que vezes eu dá? fico me perguntando isso também. Como é que eu Como que consigo dá? fazer tudo isso? E a gente ainda tem que estar bonita, né? Ainda tem Ainda tem isso. porque a sociedade ainda cobra. Você tá largada, você tá desleixada. Eu lembro que teve uma época que eu não tava fazendo unha. Eu falei, que momento? Em que momento? Porque o Henrico ele começou a melhorar depois da medicação, depois das terapias. Antes disso, Qual o nível de suporte dele? ele é suporte 2. A da minha filha 1. Ele é suporte Já foi 2. mais tranquilo. Então, assim, é difícil. E ele não para, ele ainda é hiperativo. Ainda tem isso. Aí eu pensei assim, olha, eu tenho que me reinventar nisso aqui. Eu preciso ficar mais em casa. Mas eu só me liguei de ficar mais em casa um dia que eu tava chegando exausta, eu quase não via meus filhos, porque minha mãe ficava, e eu trabalhando pra caramba. Meu filho já, né, o Henrico, ele aprendeu, inclusive, a ler e escrever, tanto em português quanto em inglês sozinho, no YouTube. Inclusive, agora o querido fala francês. Levei para 2 aulas de francês e ele já saiu falando francês. E ele tem muita facilidade com aprender idioma, né? A minha filha também. É impressionante, né? A língua materna dela foi o inglês. Ela começou a falar inglês com 11 meses. Com 11 Gente. meses. Foi a língua materna dela. Ela fala inglês fluentemente. Inclusive, as escolas sempre me chamaram. Quanto tempo você morou fora? Eu não morei fora com ela, não. A pronúncia é perfeita. O Henrico aprendeu com o Como? YouTube como? E ele sabe o alfabeto em russo. Peraí, meu filho. O O inglês a mamãe arranha. Russo não dá, não. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu tava com muita saudade deles, porque a gente ainda tem que lidar com isso, com a culpa. Sim. Que maternidade e carreira significa uma culpa imensa. Estou Muito. falhando como mãe. Eu tô deixando meus filhos para trabalhar, para ensinar o filho dos outros. E eu não tô ensinando os meus, porque eu chegava em casa quase 11 da noite. E como que eu ia fazer trabalho da escola? Como eu falei assim, gente, eu paro minha vida para ensinar o filho dos outros e não tô ensinando pros meus. Não sei o que eles estão lendo, não sei o que eles estão fazendo. Aí eu cheguei em casa, o Henrico tava vendo um vídeo meu no YouTube. E eu, você tá vendo a mamãe? E ele, mamãe, não. Professora Marjorie. Ah, Aí meu eu Deus. falei, gente, será que ele lembra que tem mãe? Professora Marjorie. Ele tem que saber que é a mãe dele. Que eu tava muito ausente. Teve uma época que eu fiquei muito ausente. E por que eu fiquei muito mais ausente? Porque eu não tinha nem pensão. Eu tinha 3 crianças, um que fazia as terapias, mais todas as demandas dos outros de uma casa, e ele não pagava pensão. Não pagava nada. Era nada. Quando começou a dar, ele dava R$100 por criança. Ah, não, mas agora aumentou, Mas agora era é 200. mas os R$100 para você fazer sua unha, né? Pra eu Botar fazer seu academia, cílio, fazer academia. fazer cabelo, vivia em salão. Com os R$100 que ele dá. E agora aumentou pra 200. Por criança. 200 Nossa, reais que por diferença, né? E ele não paga ainda. Não paga, tá na justiça, gente. Fiz minha parte. Só tô esperando agora o juiz fazer a parte dele. Mas é isso. Então eu precisava trabalhar muito. Porque, nossa, você tá ausente. Aí a gente lida com, eu tô ausente, mas eles têm que comer. Eu tô ausente, mas como é que eu vou sustentar? Sabe? E além de tudo isso, ainda tem que deixar as coisas prontas. Porque por mais que o Heitor, né, agora faça comidinha, fala, filho, bota um arroz no fogo. Ele vai lá e faz, Estelinha também. Mas ainda assim, é a gente. É a gente. Tem É que a deixar gente. tudo pronto. Aí, é muito difícil. É muito É difícil. muito. Essa questão da culpa da maternidade quando você tem uma carreira
Quando ela nasceu, né? Eu sempre falo aqui, falei agora no episódio, eu estava no banco, eu era gerente de um banco. E a Carolina, eu descobri que ela tinha transtorno do espectro autista. Quer dizer, a gente, na verdade, como mãe, já percebe desde cedo. Eu não sabia nada sobre o transtorno do espectro autista, absolutamente nada. Eu só sabia que minhas amigas tinham tido filhos na mesma época que eu e alguma coisa ele estava fugindo do padrão. A Carolina, eu chamava ela milhões de vezes e ela não atendia pelo nome, mas se tocasse a musiquinha do desenho que ela gostava, ela corria para a sala. Aquilo ali tu já estava despertando uma certa... Falei, calma, tem alguma coisa aqui fora do padrão. E ela não falava com a gente. Ela convivia com a gente, ela era verbal, mas assim, falava inglês, falava o tempo inteiro sozinha, falava o tempo inteiro para ela. E ela ainda faz isso. E ela nunca tinha me chamado de mãe. E eu me lembro que eu decidi sair também, abandonar minha carreira, porque ela precisava de mim. Ela tinha 3 anos e ela apontava para as coisas, ela não pedia água. Tinha minha mãe ali, mas eu não podia terceirizar. E aí eu falei assim, tá na hora de eu parar. E foi bom, de uma certa forma. E aí eu me lembro que eu parei. E nesse meio tempo, pela primeira vez ela me chamou de mãe, porque a gente estava convivendo mais. Eu também saí de casa às 7 da manhã, chegava às vezes às 7 da noite. Aí ela falou, mamãe, vem ver isso aqui. Eu fiquei parada assim, ela tinha 3 anos. Olhei para minha mãe olhou para mim. Foi a primeira vez que ela me chamou de mãe. É bem difícil a gente lidar com essa ausência, né? Muito. Porque eu acho que o Henrico, ele demorou para me reconhecer também muito como mãe, porque eu voltei pra sala de aula, ele tinha 3 semanas de nascido. Muito. 3 semanas. É muito louco isso. E ele não falava, né? Uhum. E ainda tive que lidar com isso também na pandemia. Ele não falava. A fono dele era virtual, era online. Porque eu falava assim, gente, como que eu vou fazer isso? Como é que faz fono online? Como é que faz isso? E ele não falava, ele apontava tudo. E a gente ainda tinha que lidar com isso. E ele não me chamava de mãe também. Não me chamava. Eu, tá vendo, mamãe? Duro. Ele não falava. Ele não vem com a mamãe. E ele via mais a minha mãe, né? Por mais que era difícil pra ele ficar com ela, que eu tinha que estar ali. Mas ele também não tinha muita, assim... Ele ficava comigo de não querer sair do colo porque ele tinha medo das outras pessoas. Ele não ficava com outras pessoas. Então, ele me reconhecia. Mas ele não me chamava de mãe também. O Henrique foi falar, eu te amo, tem 1 ano. 1 ano. Meu filho tem 7. Com 6 anos, ele falou, eu te amo, mamãe. Não, aí eu chorei o dia inteiro. Porque ele falou que me ama. Depois eu fico, eu te amo, filho. Ele não responde. Não responde. Mas, quando pode, ele vai lá e pega uma água e me dá. Meu filho me ama. Meu filho me ama. Mas é muito difícil a gente lidar com tudo isso. E a culpa de eu tô na rua o dia inteiro. Eu tô trabalhando o dia inteiro. E o meu filho tá aqui. Tá aqui. E o que eu faço? Aí eu volto a trabalhar? Não volto? Foi quando eu pensei, se eu ficar mais de casa? Esse ficar mais de casa veio na pandemia. E quando ele falou que tava vendo a professora Marjorie não a mamãe. Eu falei, eu preciso trabalhar mais de casa. Hoje eu consigo conciliar isso. Hoje eu tenho alguns alunos, eu tenho turma. Abri meu curso esse ano. Abri meu curso de português e redação para concurso público. Tava no último bloco que a gente ia pedir para você falar sobre Vou falar então lá. Vou falar lá. Mas assim, eu precisei, sabe, me afastar um pouco do presencial, mas é muito pouco, porque e o dinheiro? E o dinheiro vem de onde? Vem de onde, né? Sabe? E eu vi que só vinha de mim. Quando eu precisei estar com um bebê recém-nascido. Tem uma foto também, que eu lembro que eu tirei, do Henrique, eu amamentando o Henrique, na frente do computador, montando o simulado para o dia seguinte. Sabe? E ele no meu peito, assim, e eu montando o simulado. Falei, de onde que vem esse dinheiro que não vem do pai? Que era a única pessoa que eu poderia contar. E tem mais 2 crianças pequenas, e criança a gente sabe do gasto que é. Tudo para criança é muito caro, e eles perdem roupa o tempo todo, e eles têm que comer o tempo todo, e meninos, então. E comem. Meninos, então. O Heitor, ele acabava uma refeição, já perguntava o que tinha pro lanche. Não, minha filha também, o tempo inteiro, tem quando pro tá em lanche? casa, Que comendo. É o tempo todo. tempo E eu falei assim, gente, vamos fazer uma dietinha, crianças? Eu lembro de educação alimentar, porque é demais. E a gente fica assim, como que a gente aguenta, né? Como que dá conta? E no meio disso, a gente ainda tem que ser mulher.
Não pode se abandonar. E eu pensei assim, eu preciso criar os meus filhos independentes pro mundo. Por isso que eu comecei a botar pra fazer tudo. Eu vou ajudar a mamãe. Vambora, vocês moram aqui também. Imagina, olha, a mamãe chega tarde do trabalho. Eu não tenho como chegar e ter que lavar a louça. Não dá. São vocês. Aí ensinei pra todos, inclusive pro Henrico, né? Que a gente tem muito disso lá, né? Ele tem autismo? Tem. Mas também não dá pra limitá-lo de tudo, porque ele vai pro mundo. Ele vai pra vida. Ele vai pra tudo. Eu não, vambora, você vai fazer Não, na também. verdade, Mãe, eu não quero dá isso. pra Não, você limitar vai lá e pode nada. fazer. Faz você. Ele, mas eu não sei. Então vai ficar sem, meu filho. Até você fazer sozinho. Então, e ainda lidar com isso. Será que eu tô sendo cruel demais? Será que eu não tô pegando muito pesado? Mas eu sustento ali porque eu sei que é pro bem dele. Os meus filhos nunca dormiram na minha cama. Assim, não nunca, né? É doentinho, essas coisas. Mas eu criei eles no quarto deles. Com a individualidade deles e eu com a minha, porque eu precisava de um espaço que fosse só meu. seu. Que fosse só meu. E o bom é que eu tinha muita consciência disso. Eu acho que eu não adoeci por isso. Porque eu tinha muita consciência do que eu precisava me manter por eles. Porque o pai é um descontrolado emocional. Uma pessoa que fala, você separou logo, eu não tenho mais filhos. Não tinha como contar. Não tinha como contar. Falei, Era- ele só tem a mim. Então eu preciso manter minha saúde mental. Era você sabe? e sua rede de apoio. É. E Marjorie, hoje com as crianças maiores, qual o papel da rede de apoio na sua vida? Você ainda conta com a sua rede de apoio, com amigos, com a sua mãe? Qual o papel dela hoje? Meus pais foram fundamentais e são até hoje. Porque quando eu me separei, eu morei em cima da casa dos meus pais. Construí, tadinho, acabei com o terraço deles. Fiz uma casa lá. Então ficou muito mais tranquilo para eu sair, porque eu sabia que ia ter alguém ali. Sabia que ia ter. Ou minha mãe ou meu pai. O meu pai tem um bar que só abre à noite. Então à noite minha mãe já tá em casa. Então assim... E eu quis voltar para a faculdade, mas voltei agora porque eles já estão maiores. Então eles já entendem. Tanto que eles se acostumaram tanto com essa minha rotina de dar aula de casa, de ficar em casa, que eles, a mamãe tá gravando. Eles não fazem barulho, eles não batem na porta, nem nada. Mas sem os meus pais, até ali, não daria. E hoje eles já ficam bem, assim, mas a tranquilidade que tem algum adulto ali. Sim. Se acontecer alguma coisa, tem um adulto. Mas eles nem descem mais pra casa da minha mãe, porque quando eu chego, já cheguei em casa, a minha comida tá colocada. Sabe, no micro-ondas, o Heitor fala, mamãe, já fritei seu bife. Que bonitinho. A Marta Já tá lá. colhendo os frutos da maternidade, né? Chegou o Maternidade momento. dando retorno. Isso aí, a maternidade é no retorno. Mas agora, mas ainda assim, me tranquiliza ter minha mãe e meu pai ali. Porque criança é imprevisível, quebrou um copo, pisou num vidro. E você sempre sabe? liga o dia inteiro pra saber como é que eles estão, todo, né? O Imagino. tempo todo. Mas eles ficam já bem, mas tem adulto perto. Então, a rede de apoio, ela é fundamental. Com amigos, eu nunca... Acho que não é nunca, mas é pouquíssimas vezes. Eu acho que isso era tão meu. Então, eu acho que eu sempre tive medo de ouvir assim, 3 filhos, também 3 filhos, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Nossa, 3? Eu lembro de uma prima da minha mãe falar, Márcia, como se ela não estivesse ali. Márcia, liga essa menina. Pensando, gente, eu sou um bicho. E minha mãe... E não tenho vontade E não tenho própria, vontade. né? Márcia, liga essa menina. Eu, por quê? Se eu quero ter mais 2, desculpa o trabalho que eu tô te dando com os que eu fiz. Mas pode deixar que a partir de hoje eu sustento. Fica tranquila, tá, tia? Pode deixar que agora eu vou sustentar. Tá bom? Então não se preocupa, não. Mas quando vierem os outros 2, aí eu até peço tua ajuda. Ela... E eu respondo mesmo, assim, nossa, 3? Eu não quero 4. Você me ajuda? Porque tá bem difícil pra mim, eu tô super reclamando com você. Aí a pessoa... E eu não tenho vergonha de constranger. Porque uma pessoa que faz isso com outra mulher, eu devolvo feliz. Feliz. Porque uma pessoa que faz isso com outra mulher, sabe? Não deveria se sentir confortável pra fazer isso. E eu deixo desconfortável sim. Tem que deixar mesmo. Deixo. E eu deixo sem pena. Nossa, 3. Eu queria 4. Aí tu me devolve o que eu deixei você cuidar. Aí tu me devolve quando nasceu o outro. Aí eu vou ser mãe de 4. Aí as pessoas já... Mas é isso, a rede de apoio ela é fundamental. E depois fundamental. de tanto perrengue com a vida Muito amorosa, perrengue. com o desquerido pai das crianças, como foi pra você
se abrir para um novo relacionamento e ter tempo Ter tempo. para um novo relacionamento. Assim, agora com eles mais velhos, é mais fácil, porque é mais fácil em vários aspectos. A gente que é mãe, a gente só pensa em uma única coisa. Como que eu vou botar um relacionamento e essa pessoa que tá entrando na vida dos meus filhos? Exatamente. Essa pessoa tá entrando na minha casa. Na minha casa. E se eu dormir e acontecer alguma coisa? Porque a gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Infelizmente. Infelizmente, é a primeira preocupação de uma mãe. Agora, o pai reconstrói vida fácil. Pai Rapidamente. casadíssimo, feliz, e tu Rapidamente. fica assim, ó, gente, será que ele não pensa que essa pessoa pode fazer alguma coisa com meus filhos? Porque eu pensava, quando ele arrumou uma namorada, na época, eu entrei em contato com ela. Ela falou assim, ó, sou tua amiga, tá? Sou tua inimiga, não. Eu tinha bebês, sabe? E ele pegava de vez em quando as crianças e era com ela que estavam. Outro dia meus filhos chegaram, né? Na época que ele namorava essa menina, eles pequenininhos, com o cabelinho cortado. Eu mandei mensagem agradecendo, muito obrigada pelo carinho com os meus filhos, porque assim, o medo de maltratar. E o medo é daqui também, né? Será que pode fazer alguma coisa com os meus filhos? Eu tenho uma menina, sabe? É uma preocupação, gente, que toda mãe tem. Muita coisa. Toda mãe tem. Como que eu vou botar uma pessoa na minha casa com os meus filhos aqui? Sabe? E se eu dormir, se acontecer alguma coisa e eu não saber, as crianças... Agora eles mais velhos, e eu sempre conversei, sempre, tudo que acontecer, conta pra mamãe. A mamãe tá do seu lado. A mamãe vai acreditar em você. Conta pra mim, sabe? Olha, e sempre falei sobre parte íntima, sempre falei o que era abuso, sempre falei tudo com eles de uma forma muito clara, para que eles soubessem quando fossem abusados, sabe? Aconteceu isso. Não pode falar assim com você, não pode tocar em você, não pode sentar em colo de... Então, assim, aí eu pensei, agora eu vou ter um relacionamento e como que vai se dar isso? Mas as crianças já falam, o que já é muita coisa. Sabe? De, conta pra mamãe. Tudo fala com a mamãe. Porque eu lembro muito disso, meu pai que ficava muito comigo, né? Comigo e com a minha irmã. 2 meninas. E meu pai tem um bar que só abria à noite, então ele ficava o dia inteiro com a gente. E minha mãe trabalhava fora. Só que minha mãe, enfermeira de hospital público e emergência. O que ela mais via era isso. Era isso. Infelizmente, quando a gente vê as estatísticas, o abusador tá dentro de casa. Tá dentro de casa. E minha mãe chegava já abrindo a gente todinha, assim. Tirando a roupa, perguntando, olhando. E era o marido dela, meu pai. Mas ainda assim, aí eu cresci com isso. Olha, pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Aí entra um relacionamento no meio disso. E com uma criança que não é muito fácil, que é o Henrico. Que tem autismo, que é muito agitado. Que tem uma dificuldade de relação. Tanto que eu lembro quando eu comecei, eu falei, olha, meu filho é assim, ele tem essa dificuldade, tem essa. E como que você bota alguém numa rotina de 3 crianças? Porque é uma rotina fechada. Você tá ali, sou eu funcionando assim. Como que alguém vai chegar no meio disso? Como que a gente vai quebrar essa rotina? Como que a gente vai abrir para uma nova pessoa? Então, porque eu já tive outros namorados, né? Mas não convivia, era namorado. De vez em quando eu dormia lá em casa, de vez em quando eu dormia mais lá para não conviver tanto. Tive até um relacionamento longo, mas não casei, não morei junto. Um passo que eu tô dando agora, inclusive. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? E eu explicava tudo, que inclusive é um amigo da... É meu melhor amigo. É um amigo da Mariana. E eu fui explicando tudo, como era a rotina. Foi muito fácil com ele. No meu antigo relacionamento não foi tão fácil assim, por isso que eu mantive essa distância e ainda pensei assim, não tem como casar. Não tem como, sabe? Primeiro que foi uma relação muito conturbada, mas enfim. Com o Thiago, eu pensei assim, cara, tá fluindo tanto, tá tão legal, tá tão maneiro, e as crianças estão gostando tanto dele. No início a gente fica sempre com medo, né? Eu observava o comportamento dos meus filhos com ele. E ele também não ficava sozinho. Ele tinha não vou ficar sozinho com as crianças. Não vou ficar. Até um dia, depois de meses da gente juntos, um dia, aí eu fui para um show com a minha mãe e com a minha irmã. Eu falei, e ele tava lá em casa. Eu falei, olha, eu vou pro show. Você fica com as crianças? Ele, tá, vou ficar com eles. Mas ele ainda tava meio receoso nisso. Ele ficava tirando foto o tempo todo. A gente tá vendo filme. A gente tá comendo pipoca. Eu falei assim, gente,
fluiu. E as crianças amam. O Henrico falou que amava ele. Um dia. Uma vez, falou, Raposo. Eu chamo ele de Raposo, né? Raposo, eu te amo. Aí ficou todo mundo assim. Tipo, o Henrico não fala isso pra ninguém. Falou pra mim há um ano atrás. Muito legal. E vocês Sabe? dois, assim, foi uma parada de logo de cara, né? Não teve um Foi tempinho uma pra se loucura gostar. isso. Foi, olhou e pá, foi. Olhou, pá, casou, já tava... Que a gente também escuta assim, quem que vai te querer com filho, com 3 filhos? Nossa, Ninguém vai te como eu querer com escutei 3 isso. filhos. 3? E Como é que você vai tem ter gente relacionamento? legal, Sempre sim. tem. E legal, Sempre sabe? tem. E das crianças ficarem assim, da Estela virar pra mim e falar assim, você vai casar com o Raposo, mamãe? Eu falei, não sei. Ah, não, só vai casar se for com ele. Aí eu, então tá bom, minha filha, ó, aprovou. O Heitor, quando ele não vai lá pra casa, eu tô assim, mas ele tá vindo? Eu, pô, a mamãe tá em casa, filho. Fica com a mamãe. Não, mas ele chega que horas? É o tempo todo. Eu falei, então, as crianças gostam. Thiago é um bom sabe? sagitariano. E- Uma boa pessoa. É muito, muito gente boa, assim. Inclusive, o Engraçadíssimo. Henrico virou outra pessoa com ele. O Henrico é outra pessoa. O Henrico faz piada agora. O Henrico já entende piada. Não entendia. Porque é difícil eles entenderem piada. O Henrico do jeitinho dele. Aquela piada assim, sabe? Todo... Mas faz. E me abrir pra isso. E ver que os meus filhos... Porque a gente tem isso, né? Não é só você gostar da pessoa. Sim. É você e todos os seus filhos, que no meu caso todos, gostarem dele. E estarem ali e querer ali a presença dele. Eu falei, gente, é isso. É com ele que eu vou ficar, porque eu sou super apaixonada. E o medo, Olha né? aí. Eu tô... E o medo é assim, eu tô apaixonada por alguém e meus filhos nisso. E como ele vai lidar com os meus filhos, porque ainda tem essa questão. Eu criei, do meu jeito. Não quero que alguém chegue e, não, agora... Peraí, eu lutei muito, ralei muito, passei muito perrengue pra alguém... Não é assim? Pera. E eu não tenho esse problema nenhum com ele. E eu tinha um pouco isso no meu outro relacionamento. Eu ficava assim, essas crianças são muito assim, essas crianças... Ficava o tempo todo falando deles. E eu assim, meus filhos educadíssimos, sabe? São crianças educadas, porque eu faço muita questão disso. Eles não entram no Uber sem cumprimentar, sem dar um boa tarde. E reclamava, olha, sempre... E eu escutava muito isso. É sempre um Araújo, olha lá, sempre fazendo baderna. Meus filhos são crianças alegres. São crianças. São crianças. E eu ouvia isso. E ele tem 2 filhos, né? E eu ficava assim, gente, como que a gente tem uma relação que a pessoa reclama dos Dos seus seus filhos, não tem como. sabe? Eu não Como aceito que isso reclama? também. E quando ali foi um ponto mesmo, porque ele também é professor, e a gente dava aula, a gente inclusive ainda dá aula para as mesmas turmas em alguns lugares. Na época que a gente tinha um relacionamento, falaram assim, falou super mal dos seus filhos em sala de aula. Aí eu, que? Então, como que você abre depois disso para uma relação, sabe? Que você vem carregada de isso era um peso, isso era um problema, sabe? A pessoa, ah, não, como que vai ficar 3 crianças barulhentas? Não sei o que, depois eu, são crianças. Aí dali eu realmente não tinha como... Não tem como você ficar com uma pessoa que não... E a gente escuta muito respeita isso, seus né? filhos. Mas pelo menos você conseguiu alguém tendo filhos. Eu morro sozinha. Não, é como se a mulher tem isso, né? Nos é condicionado. O seguinte, o relacionamento amoroso, ele tem que ser o centro da nossa vida. Da nossa vida. A Aham. mulher não pode ter outras paixões, não pode ter hobbies, tem que ser o relacionamento amoroso como centro ali da sua A vida gente sempre. super bem na carreira, Isso super aí. bem em tudo. Ah, mas não tem um marido. Ué? Como assim? Preciso? Sabe? E tem sempre essa cobrança. Mas e o namorado? E vai casar quando? Eu fico, gente, eu tô bem. Tá, eu tô bem. E o bom também de ter encontrado o Thiago agora, vai fazer um ano, inclusive semana que vem faz um ano. Nesse momento da minha vida que eu tava bem. Muito bem. Eu não tava pensando em relação. Eu tava bem na minha dinâmica de maternidade e trabalho. Deles super entenderem. Era muito engraçado de eu estar em casa gravando, que eu fiz um estúdio pra mim, e das crianças, eu ficava não tá gravando, não faz barulho. E eles se controlarem ali pra não atrapalhar meu trabalho. Então, assim, eu já tava nessa dinâmica. E bem, fazendo as minhas coisas, viajando sozinha, ainda me dei isso. Falei, eu sou mãe, mas eu sou mulher. Eu preciso ter
coisas pra mim. Claro, como Sabe? eu falei, É minha outras vida. paixões, outras coisas que você deveria fazer. E aí, Marjorie, pegando esse gancho do estúdio que você fez, fala um pouco do curso, a gente já está encerrando já a entrevista. Fala um pouquinho pra gente sobre esse curso que você lançou. Já lançou? Já lancei, Então, já conta um pouquinho pra lancei. Tô gente. com a primeira turma, uma turma muito boa, inclusive. Fala o nome dele, como é que as pessoas buscam. Então, é Palavra Aprovada. Então, é um curso voltado para português e redação, que é a maior dificuldade da galera. Aham. E eu pensei muito sobre isso. Eu falei, qual é o maior problema da redação? Ter uma boa correção, ter uma plataforma ali que você consiga mandar a redação e não alguém só te explicando a teoria. Tem que fazer assim, alguém tem que corrigir para você. Então, eu tenho uma equipe, só mulheres. Que Formada por ótimo. mulheres. Uma equipe de corretoras incríveis que elas já estão trabalhando comigo. Já tem 3 anos, mas quando eu abri esse curso, carreguei todo mundo comigo. Falei, gente, vamos comigo. E elas super toparam pra gente corrigir a redação, pra gente dar um suporte pros alunos, explicar, não faz isso aqui, mas então eu faço o quê? Então eu boto o quê? Então pra gente corrigir, mas uma correção muda por isso, faz isso, tá errado por isso. Alguém te explicar por que você tá errando. Eu falei, vou fazer isso, sabe? Vou abrir um curso pra essa galera que já não escreve há muito tempo, que é concurso público, pra essa galera que não tem noção, que não teve isso na escola, e o português voltado para as bancas específicas. Então, o curso é Palavra Aprovada, que é português e redação para concurso. E eu tô muito orgulhosa disso. Porque meu estúdio eu Imagina. montei na mão, eu comprei as coisas, eu colei as espumas na parede, eu que montei o equipamento, eu que fiz tudo, sozinha. Sozinha. Então, eu falei, tenho muito orgulho, sabe? Ainda tô no outro canal, porque lá é vestibular, então eu não sou minha concorrente lá. Mas lá eu trabalho também com redação e é a minha parte, então tem meio que uma sociedade, por isso que as corretoras trabalhavam lá comigo. Ainda trabalho, então falei, por que não fazer pra mim? Se eu trabalho tanto Já, assim pros exatamente, outros, já tá sabe? dentro, familiarizada. Já sei como funciona, sei como captar alunos, eu sei tudo. O que tá faltando? Tá faltando eu começar. Fui lá, criei uma marca, criei o nome. Eu fui lá, montei um estúdio. E é isso, o curso tá lançado. Nós mulheres somos fodas, né, Isso cara? dá um empoderamento pra gente, né? Nós somos É o fodas. meu curso. Eu que fiz, Eu eu que que pensei, eu que... É outra coisa, né? Empregou mulheres, né? Só mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Hoje eu tenho 4 corretoras que trabalham comigo. E eu treino elas, ainda dou treinamento. Eu faço treinamento de correção de redação. Então a gente sempre tá ali, eu analiso as correções delas, porque as reclamações dos alunos vêm para mim. Então eu analiso ali, aí vou treino elas de novo. Então assim, é ótimo. E prefiro também meninas que estão na faculdade, porque a gente vê Dá oportunidade. pouca oportunidade que exatamente. tem. Dá oportunidade para mulheres. É isso. Né? Você precisa de alguém para dar Mulheres oportunidade. ajudando mulheres, isso aí. sempre, sempre. E é isso, gente. Fiquei muito feliz. Eu que de estar agradeço, aqui. a gente agradece, né? Muito, Trazer muito, mulheres muito. reais, Histórias reais. Histórias reais, porque a gente já falou isso diversas vezes, que a gente está cansada de abrir as redes sociais e ver aquelas mulheres que tá fora da nossa realidade, são mulheres que vivem num padrão inalcançável e mostrar, né, mulheres que têm a vida corrida, que estão no corre e conseguem ser mulher, mãe, professora, É isso. profissional. E Ainda tem seu próprio curso. Ainda tem uma ser empreendedora, Empregada. empresária. É isso. Olha, É inspirador. é inspirador. É isso aí. E sem esse discurso de meritocracia, sabe? Ah, É não, só mas querer, não é não, não. Eu não, primeiro que eu não acredito Não na é só, é meritocracia. isso. Isso não aí é a gente só tem que falar. querer, não Né? é? Porque olha só, aqui você teve uma rede de apoio Uhum. que foi sua mãe, que foi seu pai, nem todo mundo É. tem essa rede de apoio. A gente conta histórias para inspirar, né? Porque em algum momento acho que você se sente sozinha. Então você vê Incapaz. incapaz. A gente já falou aqui Exatamente. da síndrome da impostora e muitas vezes nós nos sentimos incapazes. Incapaz. E olhar pra Marjorie e falar assim, caramba, ela com 3 crianças, Conseguiu. mãe solo, conseguiu? Por que eu não? E pode. Pode. E a gente pode se reinventar das mais diversas Sim. formas. Eu lembro que quando veio, né, sempre tem esse período das vacas magras, eu falei, mas eu cozinho muito bem.
eu faço quentinha, gente. Sabe, eu vou trabalhar de casa, eu vou dar um jeito, vou aproveitar Isso esse meu aí. talento pra cozinha Quem não e tem vou... essa rede de apoio, se puder se reinventar. Você se reinventa. É isso. É isso. E o conhecimento, eu falei, o que eu sei fazer, tá? Eu sei dar aula. Então eu vou dar aula de casa. Então agora eu vou abrir meu curso. Por que não? Porque eu já faço isso pro curso dos outros. Inclusive, teve um período que eu precisei ficar muito em casa por conta do Henrico. Ele tava, sabe, passando por muitas coisas. Eu me afastei do presencial e o meu dinheiro fez isso, ó. Caiu muito a minha renda. Falei, mas espera aí. Eu tô em casa, eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu vou gravar aula. Eu vou gravar. E eu comecei a gravar aula, gravei um curso inteiro de português em casa. E depois eu falei assim, tá, não ficou muito bom. Como que eu posso fazer? Aí nesse estúdio que eu já gravo, né, pra vestibular, que eu já gravo pra eles, eu fui lá e fiz uma proposta. Eu não tinha como pagar pra alugar um espaço pra gravar aula. E lá eles estavam todos estruturados. Eu falei assim, ué, se eu gravar esse curso aqui pra vocês, vocês cedem mais 1 hora ou 2 horinhas pra eu gravar aula pra mim? Ó, eu gravo esse aqui de graça, não precisa me pagar. Eu gravo toda a interpretação pro vestibular pra vocês. E deixa eu gravar meu curso. Eles fechado. Eu gravei meu curso inteiro assim, permuta. Gravei e comecei a vender o meu curso pra cursos. Sabe, esses cursos que, eu quero abrir um curso online. Toma, eu tenho todo um pacote de português com material em PDF e com exercício. Eu vendi bastante, assim, foi quando eu me mantive em casa uns meses para cuidar dos meus filhos. Então, a gente vai se reinventando o tempo todo. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Ai, eu que agradeço mesmo. E terminamos com essa mulher inspiradora. Não esqueçam, gente, deixar o like de vocês, botar nos comentários. Quer deixar seu arroba, o arroba do curso? Sim, o arroba Palavra Aprovada, que é um curso pequenininho, sigam lá. E o meu é Prof. Marjorie, arroba Prof. Marjorie, que eu também posto alguns conteúdos lá de português. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada e até a próxima.